Olá, meus amigos, a paz do Senhor para todos, irmãos, que vos fala é o presbítero Chaguinha. Nós estamos gravando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É uma lição comentada pelo pastor José Gonçalves, comentarista da lição. E nós vamos estar estudando essa lição, 13 lição muito boa, uma lição muito boa. Esse terceiro trimestre é uma lição bastante boa, que a gente aprende muito com essa lição. E vocês vão ver como uma maravilha para quem quer crescer no mundo espiritual, né? Para quem quer crescer no mundo espiritual, essa lição é uma lição muito, muito, muito boa para você que gosta da Escola Bíblica Dominical. Você fica até o final para estar aí ouvindo essa mensagem maravilhosa, comentada aí pelo pastor José Gonçalves, que é um comentarista muito inteligente da palavra do Senhor. Hein? Vamos para a lição. Lição de número 1, dia 6 de julho de 2025. O título da lição é A Igreja que Nasceu no Pentecoste. Textual diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Verdade prática. A igreja nasceu no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 14. Diz assim: E cumpriu-se o dia de Pentecoste, todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento forte, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles língua repartida como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos de toda a nação, debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um ouvia falar nas suas próprias línguas. E todo pasmava e se maravilhava, dizendo um aos outros: Porque não são galileus todos os homens que estão falando? E como, pois, ouve cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Portanto, partos e médios, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, Ásia, e Frígia, e Panfilia, Egito, perto Líbia, junto a Cirena, e forasteiro romanos, tanto judeu como prosélitos, e crescendo árabe, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos maravilhados estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que é que isto dizem? Outros zombavam, dizendo: Estão cheios de monstro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras.
Primeiro ponto, palavra-chave, Pentecoste. Primeiro tópico, a natureza do Pentecoste. Segundo tópico, o propósito bíblico, o propósito pentecostal bíblico. E o último tópico diz assim: a característica Pentecoste do Pentecoste bíblico. Essa lição, como nós já lemos, é uma coisa muito interessante, a lição número 1. O interessante aqui é que a igreja que nasceu no Pentecoste, é uma igreja bastante edificada pela palavra de Deus. A lâmpada está dando assim um vai e vem aí, mas agora melhorou. A igreja que diz aqui, é o nosso lema, eu vou recapitular novamente. Todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nós vamos aqui aprender essa lição. O que é ser batizado e o que é ser cheio. Tem pessoas que é cheio e não falam em língua. E tem pessoas que falam em língua e não é cheio. Isso é um grande... que nós vamos tirar essa dúvida hoje bastante boa, tá? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Só lembrando que Jesus, antes de morrer, antes de subir ao céu, ele chamou seu discípulo e soprou sobre o seu discípulo. E disse: recebei-vos o Espírito Santo. No momento, os discípulos não foram batizados, não falaram em mistério, mas foram cheios do Espírito Santo. Não falaram em mistério, não falaram em outras línguas, mas foram cheios do Espírito Santo de Deus. E isso que é bom nós entender, né? Entender. Verdade prática diz: a igreja nasceu no Pentecoste capacitada pelo Espírito Santo. A igreja tem que receber a capacitação do Espírito Santo. A igreja tem que receber uma ordenança do Espírito Santo. Tem que receber um reforço. Porque uma igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja vazia. Ela não é cheia, ela é inchada. E uma hora ela pode explodir, ela pode estourar pelas costas, porque não está cheia do Espírito Santo de Deus. A lição... A introdução é aqui, amor. A igreja nasceu no dia do Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era. O início de uma nova era. Que ela nasceu ali no Pentecoste. Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era aquela festa, como se fosse uma festa de geração, festa do Senhor, das senhoras. Então era a festa do Pentecoste. Foi exatamente nesse dia que foi selado cada um com o Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico que diz assim: a natureza do Pentecoste bíblico, a natureza divina. Lucas relata, por ocasião do derramamento do Espírito, no dia do Pentecoste, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. Olha, eles estavam sentados, porque eles estavam cansados esperando. Era muito dia que eles esperavam esse... Aqui nós moramos bem pertinho aqui da avenida,
E aí tem essas motos que passam, que hora que atrapalha, né? Então eles estavam esperando, já estavam sentados. Alguns já tinham saído e os outros estavam lá sentados esperando esse selo para uma caminhada, né? Esperando o selo para uma caminhada longa, que era levar a palavra por toda a terra ali da época. Aí receberam. Aí aqui tem aqui, irmão. O Pentecoste marcou o encontro do Espírito com a igreja. A festa do Pentecoste marcou o encontro do Espírito com a igreja. Ou seja, do Espírito com a carne humana. Porque só a carne não tinha essa autoridade de pregar a palavra de Deus, porque Jesus já tinha subido ao céu. Então, para que o povo venha ter coragem, venha ter ânimo, venha ter alegria, venha ter inspiração, eles precisavam receber a manifestação, o derramamento do Espírito Santo. Né? Ali a confirmação do Espírito Santo. Aí o Pentecostes, aquela festa, foi um dia marcante que ali juntou o homem com a divindade. O homem com a divindade. Então, ali foi aquele encontro onde o Espírito Santo desceu sobre cada um, ali no dia de Pentecostes. A letra da lei foi escrita em tábua de pedra. Deuteronômio 9, do versículo 10 ao 11. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita no coração. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele recebeu em tábua de pedra. Deus escreveu com o dedo lá os mandamentos para Moisés ensinar ao povo e para cumprir. Já no Pentecostes não foi escrito em pedra, foi escrito no coração dos homens ali da época. Foi escrito ali no coração de Pedro, no coração dos apóstolos, né, no coração daquele povo que ali estava. Foi a manifestação do Espírito Santo e ali foi escrito no coração de cada um deles. Mas, no passado tempo, né, alguns homens que se levantaram depois de João, depois de Pedro, depois de Paulo, algum homem perdeu esse selo. A lâmpada é abençoada, viu? Essa lâmpada é abençoada. Alguns dos homens perderam esse selo, né? Eles perderam o temor a Deus. Parece que a palavra não está mais cravada no coração de alguns, né? Que não conseguem mais pregar a palavra. Mas, muito pelo contrário, pregam a prosperidade. Né? Pregam só milagre, pregam só cura divina. É bom, cura é bom. Mas o que lava o homem é a palavra engolida com o Espírito Santo de Deus. O segundo tópico está aqui. O propósito do Pentecoste bíblico. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração, temor. Temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. O Pentecoste que não adora não é bíblico. O Pentecoste e que, né, o propósito do Pentecoste foi em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Que na verdade, irmão, nem tudo é adoração. Adoração é algo muito profundo, muito fino. Louvar não é adoração. Nem todas as pessoas que estão louvando estão adorando. Não, nem todos que estão cantando estão adorando. Quem adora o Senhor, adora de coração, adora de alma, né? Adora de espírito, adora com toda a sua força, a sua ganância espiritual pelo mundo espiritual. Adoração é você se desocupar de si mesmo, né? E deixar que Deus entra. Adoração é você
é você desmerecer a si mesmo e se entregar completamente ao Senhor Deus. É elogiar o Senhor. É deixar Deus tomar conta da sua vida, controlar a sua vida, controlar a sua história. Sempre botar Deus acima de todas as coisas. Adorar é isso, é buscar o Senhor. É colocar o Senhor acima de tudo, que o Senhor é tudo em nossa vida. Adorar o Senhor de espírito e verdade. Jesus falou assim, a mulher perguntou a Jesus, aonde devemos adorar? Nos montes ou em Jerusalém? Jesus fala, o verdadeiro adorador adora o Pai. Em espírito. Porque quem não adora espírito, irmão, não adora Deus. Quem não adora em espírito, adora somente em carne. Ou seja, só da boca para fora. Quem não adora espírito não tem adoração ao Senhor, porque o Senhor é espírito. O Senhor é um ser espiritual. Por isso que tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. E tem mais aqui também. Aqui tem... A luz hoje não está ajudando não, mas vamos gravar assim mesmo. O terceiro tópico diz assim. A característica Pentecoste bíblico. Atos dos Apóstolos. O derramamento em Atos dos Apóstolos. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste é mostrado como um batismo no Espírito Santo dos crentes. Aí marca, as pessoas já eram regeneradas, isto é salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra de Deus. O batismo do Espírito Santo. Antes mesmo do batismo, Jesus já disse que a palavra tinha o lapidado. Ou seja, salvo, eu sou salvo só se eu ser batizado com o Espírito Santo? Não, irmão. Só se eu falar em mistério? Não é. Quando nós temos a Espírito Santo de Deus, não é porque nós falamos em mistério, porque a Bíblia diz que Davi, quando Elias derramou aquele azeite, aliás, quando Samuel derrama aquele azeite na cabeça de Davi, a Bíblia diz que Davi foi cheio do Espírito Santo, mas ele não falou em mistério. Ele não falou em língua. E era cheio. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés separar 70 homens. E Deus tirou do Espírito que havia sobre Moisés e derramou sobre aqueles homens. E todos profetizaram, mas não falaram em mistério. Ou seja, eles eram cheios do Espírito Santo. É o que eu falei no início. Nem todas as pessoas que falam em mistério são cheias do Espírito Santo. Porque tem pessoa que fala em mistério, que fala em outras línguas, mas cobra fiado não paga, é caloteiro, é mentiroso, é arrogante. Então, isso não quer dizer falar em mistério é salvação. Né? Mas ser cheio do Espírito Santo é sim salvação. Aí, se a lâmpada continuasse assim, mas a lâmpada não continua, né? E fica naquele apaga e acende. Então, é isso aí. E tem pessoas que não falam em língua, mas são cheios do Espírito Santo, como foi o caso de Davi e o caso de Moisés. Aliás, o caso de Davi e Moisés, que foi tirado do Espírito que havia nele e colocado em cima dos 70 anciãos que todos profetizaram no nome do Senhor. Né? Então, ser cheio de Espírito Santo não significa só falar em mistério. A partir da hora que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos a marca, o selo do Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que confundem. Tem pessoas que confundem que o batismo eu estou cheio. Não. Tem pessoas que não falam em mistério, mas é honesto. Tem pessoas que não falam em língua, mas não andam mentindo. Tem pessoas que não falam em língua, mas cobra fiado e paga. Né? Tem pessoas que falam em mistério, mas confiado não paga. É mentiroso, é arrogante, é ganancioso. Então, falar em língua não significa estar cheio do Espírito Santo, não. Não significa. Mas estar cheio do Espírito Santo é ter um bom testemunho, um bom caráter perante as pessoas que estão do lado de fora. Né? Tanto do lado de dentro como do lado de fora da igreja, do templo religioso. Certo? Mas embaixo diz aqui outro segundo ponto, fala assim. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo
pentecostal foi os crentes falar em outras línguas. Não há outra evidência, não há a evidência de que outro resultado, ou evidência do batismo no Espírito, no Espírito. Se segundo, contudo, foi o falar em mistério, ou seja, o povo foi conhecido que estava cheio porque falava em outra língua. Aqui o comentarista falando, falava em outra língua. Então, significa, se você falar em outra língua, que você está cheio. Mas não tem nada a ver. Irmão, eu não concordo. A pessoa só está cheia se falar em mistério. Eu não concordo com isso. Né? Porque a Bíblia não dá respaldo para isso. Está cheio é ter um bom caráter perante as pessoas que estão de fora e perante Deus. É ter folha para os humanos, ter folha para os humanos e ter fruto para Deus. Há uma diferença entre aquele pé de zibro, aonde Elias ficou debaixo, e entre a figueira. Né? Para o homem, uma sombra é bom. Como Elias ficou naquela sombra, aquele pé de zibro não tinha fruto, mas tinha sombra. Mas para Jesus, sombra não é bom. Porque quando Jesus foi para aquela figueira comer um fruto, que chegou lá não tinha nenhum fruto. Aí ele foi e amaldiçoou aquela figueira. Ela tinha sombra, mas não tinha fruto. Jesus não quer sombra, Jesus quer fruto. O que é sombra? É aparência. Muitas pessoas têm aparência, mas não têm fruto. Então, isso aí não tem nada a ver. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter a vida no altar perante o Senhor. Aí aqui tem mais aqui que ele falou, que o escritor falou aqui, ó. Paulo, por exemplo, diz que o amor de Deus está derramado no coração pelo Espírito Santo, que foi dado. O apóstolo escreve para uma igreja pentecostal. O amor aparece aqui, não como evidência do enchimento. Ou seja, o amor aparece ali, mas o amor não é evidência do enchimento do Espírito Santo. E o que é? Se você não tiver, Paulo falou, se você não tiver amor, é como um sino. Ainda que fale mistério, ainda que mande esse monte desse aqui e daqui para o outro lado, se não tiver amor, nada vale. Que adianta você falar mistério sem ter amor? Que adianta você falar em língua e você não ter amor pelo seu vizinho? Você ter amor pelas pessoas, não ter amor no coração, não ter compaixão. Não adianta nada. Você pode falar o tanto que você quiser mistério, mas se não tiver amor, não adianta. Tem que ter amor no coração. O amor é o eixo que sustenta a salvação do crente. O amor é o eixo que sustenta a salvação do ser humano. Amém? E essa é o nosso resumo, tá? Dessa primeira lição do terceiro trimestre de 2025, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Celestial, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado por este momento, Pai, por estar aqui. Continua conosco, dando força, graça ao nosso coração. Abençoe cada família, cada lar. Papai do céu, abençoe cada um, Senhor Deus. Toque aqui que estão doentes, ó Papai do céu. Envia pessoas até aqueles hospitais, as pessoas que estão doentes, Pai. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Derrama amor em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos amar mais e venhamos ser mais piedosos com as pessoas. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.